Meu nome é Ana Isabel Santos e quero, em nome da organização deste 4º Fórum Internacional de Pedagogia, dar as boas-vindas a todos os presentes. Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas àqueles que vieram de longe e que conferem a este FIPED o seu caráter internacional. Este ano contamos com a participação de estudantes e docentes vindos do Brasil e com a participação de estudantes e docentes vindos do continente português, e é com muito gosto que os recebemos aqui. Em segundo lugar, e não menos importante, gostaria de dar as boas-vindas àqueles que estão geograficamente mais próximos aos alunos e aos docentes desta Universidade dos Açores, em particular aos alunos e colegas do campus de Angra do Heroísmo, e desejar que estes 2 dias de fórum sejam extremamente produtivos em termos de partilha de conhecimentos e de experiências de investigação. Esta 4ª edição do FIPED, que tem como lema despertar o investigador que há em ti, procura, em primeiro lugar, e como o próprio lema o indica, estimular os alunos das mais variadas áreas de formação para a investigação, para a procura de sentidos e significados em cada uma das situações que a sua própria formação lhe vai suscitando, ou seja, para um aprofundar de conhecimentos e experiências que vão acontecendo ao longo da formação inicial. Em segundo lugar, procura-se com este fórum criar um espaço de diálogo e de desenvolvimento do saber, promovendo o contacto entre alunos que se iniciam nesta rigorosa e árdua tarefa que é a investigação e entre docentes nas mais variadas áreas. O FIPED, Fórum Internacional de Pedagogia, teve a sua origem no Brasil na década dos anos 90, inicialmente dedicado apenas à área da linguística. E mais tarde, em 2008, surge, tal como o conhecemos, dedicada à pedagogia e à formação de professores. A partir de então, a sua lógica de funcionamento, centrada na divulgação da investigação desenvolvida por alunos de licenciatura, foi replicada noutros países da América Latina e em Portugal, graças à participação do professor Pedro Gonzalez nessa edição de 2008. Foi ele quem trouxe para os Açores o desafio de internacionalizar o FIPED, e este desafio foi aceito por um conjunto de alunos e docentes que, em 2009, organizaram o primeiro FIPED português, aqui no campus de Angra do Heroísmo, e que teve a sua continuidade em 2012, 2013 e, atualmente, em 2014. Se na sua gênese o FIPED procurou divulgar investigação na área da pedagogia, como já referi, em Portugal ficou desde o início aberto a todas as áreas científicas, sem quaisquer restrições disciplinares, o que se tem revelado como uma mais-valia para todos aqueles que têm participado, alargando horizontes e experiências de alunos e professores que coexistimos neste campus. Na sua essência, este evento pretende que os alunos sejam os atores principais, participando, assumindo responsabilidades e desempenhando um papel ativo em todos os acontecimentos do evento, desde a sua concepção, à sugestão de temas, à escolha dos convidados, até à apresentação de comunicações e participação ativa em oficinas temáticas que sejam do seu interesse. Neste sentido, com o FIPED pretendemos, para além de incentivar os alunos a pensar e conceber este tipo de eventos, criar um espaço privilegiado de análise da investigação que na formação dos estudantes do ensino superior se tem realizado, com especial atenção para os trabalhos que têm sido desenvolvidos pelos alunos no âmbito das licenciaturas e mestrados de Bolonha. Com este destaque, procuramos dar à investigação realizada pelos alunos no âmbito da sua formação Com este destaque, procuramos dar à investigação realizada pelos alunos no âmbito da sua formação inicial. Com o FIPED pretendemos então refletir sobre os mecanismos e sobre os agentes responsáveis pela produção de conhecimento científico, destacar a importância do aprender através da construção do conhecimento, ou seja, através da investigação, e incentivar os alunos a divulgar o conhecimento científico e partilhar aquilo que vão descobrindo. Para não me alongar em demasia, porque já começámos um bocadinho mais tarde, e antes de concluir, gostaria apenas de destacar a participação na organização deste evento de alunos e docentes dos departamentos de Ciências da Educação, de Ciências Agrárias, de Economia e Gestão, de História, Filosofia e Ciências Sociais e da Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo, que em muito contribuíram para a concretização deste evento, e agradecer em particular à doutora Sofia Mendes pelas suas valiosas e difíceis tarefas na coordenação deste fórum. Para concluir, gostaria de transmitir a todos os nossos desejos para que este nosso FIPED seja o ponto de encontro de muitas e boas ideias e conhecimentos, onde todos possamos aprofundar
conhecimentos, pensar e repensar os nossos projetos. É com expectativa de um bom encontro que vos saudamos e damos as nossas boas-vindas. Eu passo agora a palavra à Melânia Pereira. Ela vai encarregar-se de vos dar algumas indicações, algumas informações relevantes que dizem respeito à forma como nós nos vamos organizar ao longo destes 2 dias de FIPED. Portanto, ela vai dar instruções muito práticas. Agradecia que tivessem atenção. Poderão ser úteis ao longo do evento. Portanto, em relação ao horário de registro das presenças, hoje, portanto, elas decorrem neste momento até às 9h45 e das 13h45 às 14h30. Amanhã haverá o terceiro e último momento do registro, das 13h45 às 14h30. Para receberem os certificados, terão que cumprir estes 3 momentos de registro de presenças. As mesas redondas, em relação ao horário e às salas. Hoje, o horário às 14 horas, nas salas 3.4 e 3.7, onde serão abordados os temas investigação, nutrição e saúde humana e investigação para a transformação da realidade, investigação e investigação de desenvolvimento. As oficinas, as salas das oficinas estão afixadas nos placares junto da mesa de recepção, que está no hall da entrada principal. Portanto, se houver mesmo alguma alteração ao longo do programa, serão devidamente informados e no placar irá constar essa informação. As comunicações. As salas das comunicações estão afixadas nos placares junto da mesa de recepção. As comunicações terão que ter a duração de 15 minutos e antes da comunicação, portanto, os comunicadores deverão se dirigir à pessoa que está ao pé do computador para entregar a sua comunicação. E terão 10 minutos estritamente 10 minutos para a apresentação da comunicação, 15 minutos para entregarem antes a comunicação e 10 minutos para fazerem a comunicação. Após a comunicação, segue-se o debate e é pedido aos grupos que permaneçam na sala até ao fim do mesmo. Temos também a parte dos prémios. Será eleita a melhor comunicação pelo público, à qual será atribuída um prémio. Por isso é importante que estejam amanhã no Fórum de Conclusões, pelas 17 horas, para a entrega dos prémios. A entrega dos certificados de participação e comunicação serão enviados por e-mail para o e-mail que foi dado pelo grupo na altura da inscrição ou do envio do resumo do trabalho. Também vamos ter um coffee break para relaxar, que será aqui no piso superior, no hall no piso superior. E temos, como já devem ter reparado, uma excelente exposição de cerâmicas da artista Cecília Ribeiro. Daí o pedido, como são peças muito frágeis, que tenham cuidado para que não haja nenhum acidente. E temos a grande noite cultural, hoje à noite, portanto, onde há arte, música, teatro, e fica aqui o convite para que possam mais daqui a bocadinho ver no cartaz todo o elenco que irá constituir a noite. Bem, e só me resta desejar a todos um excelente FIPED e muito bom trabalho.
Tenho a honra de apresentar. Está bem? Tá? Tenho a honra de ter esta função de apresentar o nosso orador conferencista, que vai iniciar os trabalhos mais científicos desta sessão, e quis fazer uma pequena apresentação para ficarem com uma ideia da pessoa que vos vai falar durante os próximos 50 minutos. Portanto, Nuno Miguel Ornelas Martins nasceu na Ilha Terceira e depois licenciou-se na Universidade Católica no Porto e fez outros estudos de mestrado e doutoramento na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Teve este percurso académico muito interessante, praticamente baseado nestas 3 cidades europeias. Em relação ao ensino, neste momento é professor auxiliar de Economia do Departamento de Economia e Gestão da Universidade dos Açores. Ensinou em várias categorias também na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa, e em relação às disciplinas que lecionou são muito variadas, mas destaca-se a história do pensamento económico e economia do desenvolvimento. Há muitas outras coisas, como estatística e, enfim, outros assuntos, desenvolvimento sustentável e ética, enfim. Foi também assistente na Universidade de Cambridge enquanto fazia o doutoramento. Em termos de números, portanto, as suas publicações para um investigador tão jovem são de facto impressionantes: 22 artigos em revistas científicas internacionais, um livro publicado e um editado em colaboração, muitos outros capítulos de livros, e eu escusei-me de colocar aqui o número de conferências que ele já proferiu. Hoje certamente será a sua conferência mais brilhante para nós. Em relação às suas publicações, só para ficarmos com uma ideia, tem publicado bastante abundantemente na Cambridge Journal of Economics, e o ano passado publicou, por exemplo, na prestigiosa revista Ecological Economics. Aliás, já tinha publicado outras vezes, e também publicou um livro, The Cambridge Revival of Political Economy, que esteve, como souberam pela imprensa, no top 10 de vendas da Amazon UK. Só na categoria de Economia Política. Portanto, essa categoria é fascinante. Estas são as palavras que constituem mais, que aparecem mais comumente nos títulos dos seus trabalhos. Destaca-se, claro, a palavra económica, Cambridge, e capability, este potencial que é reconhecido por SEN para a todas as pessoas e a todos os povos, esta capacidade que nós temos de transformar o mundo à nossa vida, à nossa volta. Destacam-se também aqui, além de SEN, outros autores, como Smith e Safra, que são autores de referência na economia. Em relação à palestra de hoje, ainda não. Pronto, tem aqui imensos prémios e bolsas que foi recebendo ao longo dos anos, uns por ser um aluno brilhante, outros por ter produzido publicações muito interessantes na sua área. Em relação à palestra de hoje, o Estatuto Epistemológico das Ciências Sociais, do que nos vai falar é da inclusão ou não das ciências sociais em ciência, até que ponto é que a ciência comporta as ciências sociais, quais são os métodos que distinguem, ou como é que nós podemos distinguir as ciências sociais das ciências naturais, faz sentido essa distinção. Portanto, são temas muito interessantes e eu estou ansiosa por ouvir. Muito obrigada. Ora, bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui presente no FIPED. Queria também agradecer a magnífica apresentação da professora Rosalina.
raras vezes foi uma apresentação tão bem feita que eu até acho que eu vou pedir depois para usar no meu currículo algumas coisas que pus ali, que estão muito melhor sistematizadas que aquilo que eu consigo fazer, e agora fico até um pouco preocupado, que eu não sei se vou conseguir corresponder às expectativas que foram criadas por uma apresentação destas, mas vou tentar pelo menos aproximar-me daquilo que fica esperado depois de uma apresentação tão simpática. Ora bom, o tópico sobre o qual eu vou falar durante algum tempo, mas vou deixar no fim um bocadinho de tempo para as perguntas que entenderem fazer. O Estatuto Epistemológico das Ciências Sociais. Quando a Sofia me convidou para vir ao falar ao FIPED, ela disse que uma das questões que de facto tinham em mente era, de facto, o que é isto das ciências sociais, ou como é que elas se comparam com as ciências naturais, também são ciência no mesmo sentido, não são ciência no mesmo sentido, o que é que está aqui em causa? E eu, também aproveitando o facto de ter estado a lecionar a disciplina de epistemologia geral, que é isto de facto eu confesso que tenho andado por várias áreas, mas isso foi porque eu comecei por especializar-me em áreas mais da matemática dentro da economia, e depois saí dessas áreas. Quando comecei o doutoramento quando fiz o mestrado estava em modelos matemáticos de previsão, e depois mudei do mestrado para o doutoramento para outra área completamente diferente, por acaso pelas razões que vou falar aqui hoje. Portanto, são as razões pelas quais fiz uma mudança para a história de pensamento económico, e isso acabou por levar de facto a ficar também com alguma especialização nas cadeiras matemáticas, da matemática aplicada, econometria, estatística, que vou lecionando, mas aquilo que são as áreas que atualmente trabalho mais tem mais a ver com a economia e filosofia, portanto, tanto as histórias de pensamento económico, a história económica, e aquilo que vou falar hoje. E vou falar um bocadinho mais devagar com o que tenho falado até agora neste início da apresentação. Portanto, o Estatuto Epistemológico das Ciências Sociais. Ou seja, aquilo que eu queria falar era até que ponto é que de facto que aquilo que nós chamamos de ciências sociais são de facto ciência, e será que o são no mesmo sentido que as ciências naturais? Para isso é preciso perceber o que é que faz as ciências naturais e até que ponto é que aquilo que fazemos nas ciências sociais é ou não um exercício que tem uma natureza semelhante. Ou que diferenças é que tem? E eu, antes de começar a falar sobre isso, queria começar a falar sobre o papel da ciência na sociedade. E para isso fui escolher uma citação do Ludwig Wittgenstein, do Tratado Lógico-Filosófico, o livro de 1921, que foi um dos livros de referência do início do século XX, da primeira metade do século XX da filosofia. O Wittgenstein é aquele filósofo que tem sempre a capacidade de dizer a frase, se nós não pudéssemos ler os filósofos um texto inteiro e só pudéssemos ler uma frase deles e mais nada de cada vez, o Wittgenstein é que ele consegue sintetizar mais informação numa frase, ou daqueles que eu conheço, aquele que faz isso de um modo mais interessante. E a apreciação que ele faz sobre a ciência e a sociedade é esta. Ele diz que hoje nós ficamos pelas leis da natureza, isto é, as leis das ciências naturais, como algo de intocável, como os antigos ficavam diante de Deus e do destino. Portanto, o que quer dizer com isto é que hoje em dia, de facto, o nosso critério daquilo que é definitivo, o saber que nós mais respeitamos é o saber científico. Basta pensar que se alguém disser acredita nisto porque eu acho que está correto, nós temos uma atitude. Se alguém disser está cientificamente provado, acabou a discussão. Portanto, se está cientificamente provado, o assunto está encerrado. O saber é já algo de perfeitamente definitivo. E o que o Wittgenstein acha sobre isso, portanto, é esta frase, ambos têm e não têm a razão, que é uma frase que ele não nos envolve, mas ele diz a ideia dos antigos que ficavam diante de Deus e do destino era mais clara, porque reconheciam que havia um limite para o conhecimento. Enquanto no novo sistema nós temos que dar a ideia que tudo está esclarecido. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que os antigos que ficavam-se, portanto, como ele diz, em que o que Deus tinha dito, a palavra de Deus, a Bíblia era a palavra última, tinham a noção que havia coisas que eles podiam conhecer e coisas que eles não podiam conhecer. E que a nossa nova mentalidade, que tem essa veneração pela ciência, por vezes tem a ideia que nós vamos conseguir perceber tudo. E aquele ele põe o tudo em itálico, portanto ele sublinha, dá a ideia que tudo tem que estar esclarecido. A única razão pela qual eu coloco aqui esta citação é só para percebermos de facto o papel da ciência na sociedade. A ciência é o saber da modernidade, o saber último, tal como a teologia era o saber último na Idade Média Europeia, e tal como a filosofia no período pós-socrático é também o saber último para a Grécia Antiga. Portanto, ciência, e principalmente as ciências naturais, são aquelas que nós mais respeitamos como aquelas que têm conseguido física, primeiro a física, depois a biologia também, os avanços mais notáveis, a química também muito importante na transição do século XIX para o século XX, com até para criar as transformações do petróleo que são necessárias para usar o motor de combustão interna e tudo o que nós usamos atualmente nos nossos automóveis.
E o que é que levou, o que é que resulta disto, deste enorme respeito pela ciência? A dada altura nós temos que a própria filosofia quis ser ciência. Isto é, a própria filosofia, aparece este movimento do positivismo lógico de autores como o Carnap e o Reichenbach, que vão de facto achar que a própria filosofia faz do modo científico. Isto é a corrente da filosofia analítica, que se nós virmos também os artigos que são publicados, por vezes há lá mais quantificadores modais e lógica modal e coisas do género do que propriamente aquilo que nós associamos à filosofia. E surge também aquela ideia da separação entre factos e valores, que é uma coisa que agora está-se, depois tardiamente, acabou-se por pôr mais em causa, mas a ideia é que a ciência lida com factos, não com valores. A ciência é estudo de factos empíricos, esquecendo um pouco que aquilo que preside à nossa procura desses factos são sempre valores epistémicos, ou mesmo morais por vezes. Mas existiu essa tendência. E o que é que, nesse empreendimento que é a ciência, o que é mais saliente à nossa percepção? Aquilo que é mais saliente na nossa percepção é a matemática. Isto é, quando nós olhamos para um artigo científico, nós vamos ver lá modelos matemáticos e palavras, muitas vezes. Estou a falar de um artigo das ciências naturais da física. Mas no nosso discurso do dia-a-dia, nós não usamos matemática, nós usamos palavras. E, portanto, quando nós olhamos para um artigo científico, aquilo que nos chama mais a atenção como algo de diferente é a matemática. É como se agora entrar aqui uma pessoa na sala com o cabelo pintado de azul fluorescente. Essa característica de azul fluorescente pode ser a característica menos importante da pessoa, mas é aquilo que é mais saliente, porque é aquilo que é mais diferente do resto que estamos a ver. E, portanto, aquilo que salta à nossa percepção como o aspecto mais definidor da pessoa nesse primeiro momento é esse cabelo azul fluorescente. Claro que isso é uma percepção meramente superficial, pode ser a coisa menos importante da pessoa, mas é aquilo que nos chama a atenção. E aquilo que salta a atenção da mente comum, quando olha para as práticas científicas das ciências naturais, aquilo que surge como mais estranho àquilo que é o nosso discurso ordinário do dia-a-dia é a matemática. E isso gera essa tendência para nós pensarmos que a ciência é matemática. Tanto é que o Galileu diz que o grande livro do universo é escrito em linguagem matemática. Portanto, gera-se a percepção que a matemática é que é definidor de ser ciência. E esta percepção, por exemplo, na área de economia, é uma percepção perfeitamente disseminada e quase inquestionável. E está a passar agora para as outras ciências sociais. E esse é que vai ser realmente o tema do que eu venho aqui falar. Agora, como é que surge a matemática? Por exemplo, como é que a matemática começa de facto a ser muito útil? Os gregos, os babilónios, os sumérios, os egípcios, todos usavam matemática. O Newton, por exemplo, achava que a matemática dos sumérios e dos babilónios era superior à nossa, por razões que eu não vou aqui discutir, mas estão um pouco implícitas num artigo que fiz com o professor Félix Rodrigues sobre essa matéria da matemática, mas não é o tema que vou tratar aqui hoje. Mas a matemática, de facto, os grandes momentos na modernidade em que a matemática começa a ser uma área que a matemática começa a trazer-nos grandes resultados é na astronomia. O Newton está a usá-la, nesse processo inventa o cálculo diferencial. O Gauss também inventa o método da regressão linear para estudar os planetas. E depois esses métodos da matemática começam-se a expandir da astronomia para outras áreas da física e da química. Porquê? Porque em laboratórios criam sistemas fechados, e nesses sistemas fechados, que são criados no contexto da experiência laboratorial, consegue-se, isolando a realidade de todos os fatores extrínsecos, criar padrões de regularidades constantes nas quais nós podemos depois identificar as constantes matemáticas. Porque a matemática funciona quando há constantes. Por muitas variáveis que a gente queira pôr, se tudo for variáveis e não houver nenhuma constante em última análise, a matemática já não está lá a fazer nada. Portanto, a matemática pressupõe, de facto, estas regularidades que existem na astronomia. O Newton e o Gauss desenvolveram sua matemática com base nisso, e reparem, desenvolvem a matemática não pela matemática em si. Os grandes matemáticos, aqueles que realmente gostam de matemática, desenvolvem a matemática olhando para a realidade e procurando uma matemática que se adapte a essa realidade. Não pegam numa matemática pré-definida na esperança que se vai aplicar tudo e mais alguma coisa. Portanto, o cálculo diferencial é uma ideia que surge ao Newton quando ele está a estudar os planetas, tal como a regressão surge ao Gauss quando ele está a estudar os planetas. E depois, nos laboratórios, em sistemas fechados, continua-se de facto a aplicar a matemática. Mas qual é o objetivo da matemática? O objetivo da ciência, em última análise, é identificar as estruturas que estão por detrás dos eventos que nós observamos. Portanto, quando nós usamos matemática, nas várias áreas, nós queremos identificar estruturas. Eu falei um bocadinho na astronomia, mas a física não está apenas a estudar os corpos celestes, está também a estudar as estruturas atómicas e subatómicas. Esses átomos, isto aqui também tem pressupostos filosóficos, porque pressupõe que o mundo é atomista. A teoria das cordas já não pressupõe que o mundo é atomista, portanto há sempre pressupostos filosóficos e valores que estão aqui por trás.
Portanto, mas a física de partículas pressupõe uma ontologia atomista, nesse caso. Não pressupõe, porque começa já, naturalmente, percebe que o átomo está relacionado com outras coisas, mas estas coisas muitas vezes acabam por não ser discutidas. Mas o objetivo da ciência, é isso que eu quero dizer, é identificar estruturas. Portanto, na física nós identificamos estruturas atómicas e subatómicas, também estudamos planetas noutras áreas da física, sobre essa área, que se quiserem fazer alguma pergunta, fazem depois aqui ao professor Félix, que ele é especialista em física. Portanto, se depois estes átomos organizam-se em moléculas, e a química tem por objetivo estudar essas estruturas moleculares, aí se tiverem perguntas, perguntam aqui à doutora Sofia, que ela é da Química, não é? E portanto, essas moléculas depois organizam-se em células e a biologia estuda essas células, essas estruturas celulares e orgânicas. E as ciências sociais, se quiserem ser uma ciência, a questão fundamental é perceber que o objetivo é estudar as estruturas humanas e sociais. Isso é que faz a ciência. Portanto, a matemática é um método para identificar estas estruturas. É isto que o cientista está a fazer, e hoje já várias ciências vão-se diferenciando em função das estruturas que estudam. O físico estuda determinadas estruturas, o químico estuda outras. O químico consegue usar a matemática porque em laboratório passa muito tempo a construir as condições de isolamento para conseguir que os métodos matemáticos sejam adaptáveis à sua situação. Mas o químico já não tem, como na física, planetas que se comportam, pelo menos no nosso prazo de vida, que em comparação aos prazos de vida do universo é um instante, já não tem sistemas que são naturalmente regulares, portanto tem que criá-los no laboratório. O biólogo ainda tem mais dificuldades. O Darwin tem que ir no Beagle para as Ilhas Galápagos, encontrar um sistema que esteja relativamente isolado para poder ver as suas teorias, e não usou matemática nenhuma para isso. Portanto, se a ciência for matemática, o Darwin não é cientista porque ele não usou... porque ele, tanto no livro de 1859, A Origem das Espécies, como depois do de o livro que ele depois faz, o de 1872, ou 72 é a reedição da Origem das Espécies, que ele faz sobre a The Descent of Man, esses livros não... Eu, pelo menos, tenho uns livros em casa, não encontrei ainda lá nenhuma equação, mas pode ser que não tenha visto bem. Encontro muitas ilustrações, principalmente no segundo livro, há muitas ilustrações de desenhos, etc. E as ciências sociais, de facto, se quiserem ser ciência, parece-me que o que teriam fazer era estudar as estruturas humanas. O que é que são as estruturas humanas? São as famílias, as empresas, os bancos, isto é, fazer ciência social, por exemplo, na área de economia, seria perceber como é que funcionam as empresas atualmente. Perceber que hoje em dia, ao contrário do século XVIII, já não estamos num mundo de pequenas e médias empresas como o Adam Smith estudava, estamos num mundo de grandes empresas multinacionais que controlam e estruturam os vários setores da economia, e perceber a estratégia dessas empresas, os seus mecanismos de administração, etc., é muito mais científico do que fazer um modelo se o modelo não nos ajudar a perceber essas estruturas. Porque o objetivo da ciência é descobrir essas estruturas. E, de qualquer maneira, a parte da estratégia das empresas, e isso é um tópico que vai ser abordado também na apresentação da Jéssica e da Ana, portanto eu não vou entrar já por aí, mas isso é um exemplo de facto, ciência é identificar esse tipo de estruturas. Agora, o que é que tem acontecido? O que tem acontecido é que, de facto, apesar do que a ciência faz ser encontrar estas estruturas que estão por trás dos eventos observados, e estando nós, eu peço desculpa, eu vou olhando para aqui, mas é para controlar as horas, não é para ver se alguém me ligou, porque eu, como não uso o relógio, tenho que ir vendo por aqui. É só para controlar as horas mesmo, porque quando se põe no PowerPoint desaparece o relógiozinho do computador e eu devia ter pensado nisso mais cedo. Ora bom, o que é que acontece então? O que nós temos é que, de facto, a ciência procura estruturas, mas como o aspecto mais saliente das práticas científicas que nós respeitamos é a matemática, é o tal cabelo azul fluorescente, a tal característica que para a nossa percepção de senso comum se torna mais distintiva, nós tendemos a pensar que fazer ciência é fazer modelos. E só é científico se tiver modelos. Quando aquilo que é fundamental na ciência não são os modelos, é identificar as estruturas, e o modelo é um método adequado, em alguns casos, para encontrar essas estruturas, mas noutros casos não é. Portanto, não é aquilo que caracteriza a ciência. É apenas um método que deve ser usado quando é útil. Quando não for útil, pode haver outros métodos mais apropriados para descortinar essas estruturas. E o que nós vemos é que, à medida que avançamos da física para a química, da química para a biologia, da biologia para as ciências sociais, a matemática vai sendo um método cada vez mais difícil de aplicar. Porque estamos a passar de sistemas fechados para sistemas cada vez mais abertos. Quando chegamos às ciências sociais, provavelmente precisamos de pouco mais matemática do que contabilidade, estatística descritiva e coisas do género. Análise de regressão
é uma coisa que o Gauss, que aplicava para planetas, nunca lhe passava pela cabeça que alguém, que depois que fosse a ver toda uma área, a aplicar isso a todos os fenómenos sociais, como por exemplo a área da econometria e economia. Os alunos não digam ao professor de econometria que eu disse estas coisas. Portanto, o professor de econometria sou eu, por isso é que a questão... Eles já sabem o que estão agora a ver uma parte da metodologia subjacente a isto. Portanto, o que é que acontece então? Identificação das estruturas como a ciência. E vamos agora ver o que é que diz... Isto é uma citação muito longa, mas eu vou tentar resumir o que é que está ali. O Keynes começou por ser matemático. Ele começa por fazer um tratado sobre probabilidade em 1921, mas depois dedica-se à economia e à filosofia. Portanto, mas começa por estudar matemática. E o Keynes era muito crítico, de facto, desta tendência para nós pensarmos que toda a análise científica tem que ser matemática. Precisamente por esta questão dos sistemas fechados. Ele vai dizer que as probabilidades das coisas acontecerem estão permanentemente a mudar num sistema aberto. E o método matemático, portanto, ele até chama isto, ele chama os métodos que se usam nas ciências. O Keynes aparece na altura que a econometria está a nascer. E ele, quando vê a econometria, que é o uso da economia, portanto, o uso, da matemática para estudar as ciências sociais, ele vai chamar o Keynes, portanto, que é talvez o principal economista do século XX. Toda a gente conhece o keynesianismo e as doutrinas. Ele vai dizer que isto são métodos simbólicos pseudo-matemáticos. Porquê é que ele chama pseudo-matemáticos? Porque o Keynes era um grande admirador da matemática. Aliás, ele comprou todos os manuscritos do Isaac Newton que conseguiu comprar. Porque ele era um grande admirador do Newton. E ele vai perceber que, de facto, que a matemática que o Newton faz e que os grandes matemáticos faziam não era uma matemática de pegar num modelo qualquer e aplicar a qualquer coisa. Era começar pela realidade e depois, caso a matemática permitisse explicar alguma coisa dessas estruturas, desenvolver uma matemática para isso. E não pegar num modelo já a priori definido e aplicá-lo simplesmente. E por isso é que ele diz que não acha que isso seja verdadeira matemática, porque ele acha que a matemática verdadeira é uma matemática que começa pela realidade, não é uma matemática que quer se impor à realidade, que é uma coisa diferente. E o que o Keynes vai dizer é que, portanto, que é um grande problema destes métodos, portanto, ele chama métodos simbólicos, pseudo-matemáticos, eu não estava aqui a dizer tanto, mas o Keynes falava sempre de uma maneira assim muito franca e aberta. Tem um problema, é que eles assumem que há uma independência entre os fatores envolvidos, que é aquela frase ali que diz strict independence between the factors involved. Portanto, assume uma independência entre os fatores envolvidos, assume o tal sistema fechado que existe na física, que existe nos laboratórios, e esses métodos perdem toda a sua autoridade quando esta hipótese desaparece. E ele depois compara isso com o que ele chama o discurso ordinário. Ele diz, por outro caso, noutras circunstâncias, quando nós usamos palavras, quando nós estamos a falar com palavras, as palavras, ao contrário dos números, não são algo que pressuponha um sistema fechado. As palavras que nós usamos são palavras que têm uma semântica, têm uma carga emocional associada. E quando nós usamos a própria palavra que eu estou a usar, é também ela própria um sistema aberto à semântica, e ele acha que palavras, usando palavras, em que ele diz, quando usamos palavras, sabemos o que estamos a fazer. Porque, por vezes, quando estamos a usar matemática, estamos simplesmente a deduzir, já sem saber qual é a realidade que está ali por trás. Quando nós usamos palavras, nós conseguimos manter aqui, por trás da nossa cabeça, como ele diz ali, at the back of our head, as reservas e qualificações necessárias. De uma maneira que não conseguimos manter as derivadas parciais, porque ele está sempre a pensar no caso do Newton, que inventa o cálculo diferencial, na nossa cabeça, quando usamos os números. Quer dizer, um número é um número. Se eu disser que o desemprego é 15%, eu estou a dizer, isto é um tipo de afirmação. Se eu disser o desemprego é cruel, isto é outro tipo de afirmação. No primeiro caso eu usei um número, no segundo caso estou a usar palavras. Se nós falarmos com alguém e dissermos qual é a afirmação que é mais científica, que o desemprego é 15% ou que o desemprego é cruel, a maior parte das pessoas provavelmente dirá o desemprego é 15%, é muito mais científico. Mas o que o Keynes achava, aliás o Keynes, que foi um dos economistas que melhor percebeu o problema do desemprego e que mais teorizou no sentido de conseguir combatê-lo, o que ele vai dizer é que é exatamente ao contrário. Que dizer que o desemprego é 15% é muito menos científico do que dizer que o desemprego é cruel. Porque quando eu digo que o desemprego é 15%, eu estou a tratar um sistema aberto. Eu não sei se houve gente que emigrou, eu não sei se há gente que não se está inscrevendo nos centros de emprego, é um sistema que está sempre gente a entrar e a sair, e eu não sei se o desemprego provavelmente não é 15%, é outra coisa qualquer, e estamos a tentar quantificar uma coisa que não temos meios para quantificar. E quando se eu disser que o desemprego é cruel, faço uma descrição do impacto do desemprego na sociedade muito mais precisa do que a pessoa que diz que é 15%. E, portanto, a questão do Keynes é, de facto, o que ele diz é que quando o sistema é aberto, nós devíamos usar menos números que nós usamos e mais palavras.
porque a palavra tem uma semântica e é um tipo de discurso que é mais adequado à natureza do objeto. E o que é que acontece então? O que acontece aqui é que nós, de facto, a situação que nós temos, portanto, é que quando... Não é que o Keynes seja contra o uso da matemática, ele acha que a matemática tem os seus usos. Aquilo que ele é contra a ideia que nós temos que forçar ali um modelo matemático para uma coisa parecer científica. Essa é que é a questão contra a qual ele se insere. Eu lembro-me que uma vez, quando cheguei de Inglaterra, no Porto, pediram para fazer para dar umas aulas numa pós-graduação. E disseram, atenção que esta pós-graduação não é só para pessoas de economia, portanto vão lá vai ter pessoas de direito e outras áreas. Portanto, vocês não podem usar modelos matemáticos. E eu lembro que houve uma colega que disse, mas se não tiver modelos matemáticos não tem nada para dizer. Portanto, o que é que acontece? O Keynes de facto achava que a qualidade de um cientista mede-se pela quantidade de coisas que ele é capaz de dizer em palavras. Porque se a matemática foi de facto útil e foi de facto importante, ela é porque permitiu chegar à identificação de uma estrutura. E se consegue chegar à identificação de uma estrutura, a pessoa depois é capaz de dizer em palavras. Novamente, ele é influenciado pelo Newton, a pessoa que ele tanto admirava. Porque o Newton também escreve, num tratado que ele faz sobre quadratura, sobre a questão da quadratura do círculo, o Newton escreve que a única matemática útil e relevante é a matemática que pode ser escrita em palavras que eu possa dizer em público. O que é que eu quero dizer? Palavras que eu possa dizer em público. Coisas que eu possa dizer às pessoas e que elas percebam. Por isso é que o Newton achava que a geometria era a melhor forma de matemática, porque era a matemática mais bela, em que toda a gente podia ver as coisas, as figuras. E, aliás, foi por isso que ele não publicou os seus resultados sobre cálculo diferencial imediatamente, porque ele já tinha resolvido o problema aritmeticamente, mas queria resolvê-lo geometricamente. Depois o Leibniz resolve primeiro aritmeticamente e o Newton fica furioso porque disse isso já tinha feito, eu não tinha publicado. Portanto, a questão, para o Newton era absolutamente essencial que a matemática fosse algo que nós pudéssemos traduzir para palavras. Se nós não podemos traduzir para palavras, é porque não é matemática a sério de quem realmente seja matemático e saiba o que está a fazer. Portanto, a matemática é um método para chegar a estas estruturas. Quando é útil, é ótimo, mas não podemos cair no erro de ficar na superficialidade da matemática. Porque a matemática é como aquele cabelo azul fluorescente que eu estava a dizer, é aquele traço que mais nos chama a atenção no modelo, mas não é o fundamental da ciência que se ia procurar estruturas. E quando a matemática deixa de nos ajudar a encontrar estruturas e passa a fazer o contrário, passa a impedir-nos de ver as estruturas, está a tornar a ciência social menos científica, mas sobre uma aparência de cientificidade. Porque aquilo que é respeito... Porque nós fazemos duas asserções. Nós pensamos, só é válido o conhecimento científico, é o que o Wittgenstein diz, e depois a isso acrescentamos. Todo o conhecimento científico é matemático. E destas duas premissas vem a conclusão que só a matemática é que diz coisas relevantes. Portanto, o Keynes acha que não, que as palavras são mais relevantes que os números, porque têm esta semântica e etc. E depois ele continua a citação assim, que ele diz uma grande proporção da matemática económica recente, ele põe matemática entre aspas, porque ele acha que isto não é matemática, ele acha que fazer matemática é olhar para a realidade, não é estar a fazer modelos a priori sem saber o que é que eles se aplicam. Ele diz, são apenas uns cozinhados, quer dizer, são apenas uns cozinhados tão imprecisos como as premissas nas quais repousam, que faz com que o autor perca a vista das complexidades e interdependências do mundo real num labirinto de símbolos pretenciosos e pouco úteis. Porquê é que ele diz que os símbolos matemáticos são pretenciosos? Porque ele acredita que eles são usados não para procurar estruturas, mas para a pessoa posicionar-se como alguém que é especialista, tal como os físicos são especialistas. Portanto, o facto de usar estes... O problema que o Keynes vê com a matemática é quando a matemática é usada apenas como uma espécie de carimbo de cientificidade. Ele faz modelos, logo deve perceber o que está a fazer. Em vez de fazer como faziam os verdadeiros matemáticos, na opinião do Keynes, o Newton e o Gauss, que é olhar para a realidade e depois é que ver se a matemática é útil para a realidade ou não. E o que nós acabamos de... Reparem numa coisa, o que está aqui em causa não é naturalmente uma crítica à matemática em si. Aliás, aquela pessoa que é talvez um dos principais matemáticos da Universidade de Cambridge, na Faculdade de Economia, que foi uma pessoa que depois abandonou o uso da matemática em economia, porque é sempre assim, aqueles que são os que verdadeiramente percebem o assunto são aqueles que mais depressa abandonam quando veem que aquilo não é adaptável. Ele diz, se eu vir alguém a pegar num violino e depois que o violino vai tocar a bateria e disser à pessoa que ela não devia estar a fazer aquilo, eu não estou a criticar o violino, eu estou apenas a dizer que o violino não está a ser usado do melhor modo. E provavelmente eu gosto mais do violino que a pessoa que está a bater com ele na bateria.
Portanto, o exemplo que ele dá é que a matemática para ele é como esse violino, quer dizer, ele gosta tanto de matemática que não gosta de ver a matemática a ser usada de um modo que não faz sentido. Ele acha que o que acaba por se fazer quando se quer aplicar a matemática de qualquer modo é maltratar a matemática. Quando ele disse isso, naturalmente eu fiquei com um grande dilema, que era que eu estava de facto também a aplicar a matemática a situações que não eram situações da física, às quais ela seria desenhada. O tipo de matemática que eu estava a estudar na altura era mais aplicável de facto à física do que à economia. Mas depois conheci o professor Félix Rodrigues e ficou tudo resolvido, porque pude aplicar à física em conjunto com ele, que me ajudou a perceber essas coisas. Mas ainda demorou um tempo a isso acontecer desde o doutoramento, mas lá aconteceu. Mas o que é que então... E reparem numa coisa, e a questão, nós podemos distinguir no uso da matemática 3 níveis do uso da matemática. Pode haver uma pessoa que seja muito fraca à matemática, pode haver uma pessoa que seja média à matemática e pode haver uma pessoa que seja muito boa à matemática. A pessoa que é fraca à matemática não vai querer usar matemática, farta-se isso rapidamente. A pessoa que é média à matemática sabe o suficiente de matemática para conseguir perceber o modelo, mas provavelmente não chega tão longe ao ponto de perceber quais são as condições a que o modelo se aplica, mas consegue perceber o modelo. A pessoa que é muito boa à matemática não só percebe o modelo, como também percebe as condições a que ele se aplica. Ora, a pessoa que vai usar os modelos em matemática não é a pessoa muito má, nem a pessoa que é muito boa à matemática. É a pessoa que é média, que sabe o suficiente para aplicar o modelo, mas depois de ter o modelo, diz, bem, depois de eu ter a trabalhar a estudar este modelo, era o que faltava, agora não podia aplicá-lo. Portanto, depois aplica o modelo a tudo. E acaba naquela máxima que se costuma-se dizer por vezes em economia, que é se os dados... Se a gente torturar os dados tempo suficiente, os dados acabam por confessar. Portanto, é aquela ideia que o modelo de facto tem que se aplicar. Mas isto é uma coisa que está perfeitamente generalizada. Isto é, se nós formos a ver o panorama nas ciências sociais, o que acaba por acontecer, este uso da matemática começou-se a generalizar nesta forma na economia. Mas hoje em dia não está só na economia. Há uma coisa que costuma-se chamar, entre aspas, na brincadeira, como quem diz, o imperialismo económico, que é este método que apareceu na economia, dentro de uma escola particular da economia, que era a escola neoclássica. O nome neoclássico não foi escolhido por um neoclássico, mas como é uma coisa que soa respeitável, e todo o projeto consiste em tentar ser respeitável, ficou adotado rapidamente com o nome da escola. Mas esta escola neoclássica, que faz esta matematização, primeiro colonizou a economia, por assim dizer, expulsando as outras escolas, keynesiana, institucionalista, marxista, austríaca, etc. E depois fez uma espécie de imperialismo deste modo de fazer economia às outras áreas. Portanto, começou-se a generalizar para a sociologia. Pelo menos, há muitas outras áreas, mas estas são as áreas que eu recorrentemente vêm pessoas falar comigo da sociologia, da psicologia, da história e da ciência política a dizer que precisam que eu explique umas coisas sobre regressões. Portanto, são as áreas em que eu recebo mais solicitações no sentido de aplicar, de fazer esta aplicação deste método. E aquilo que acaba por acontecer, de facto, é que, ao fazer isso, como eu disse, eu não tenho nada contra a matemática. A matemática era a minha área preferida. E só não digo que ainda é porque não tenho tido tanto tempo a desenvolver como gostava com uma pessoa. O que acontece é que quando comecei a ver que não se aplicava às estruturas que eu queria estudar, bom, é uma situação um pouco traumática e chocante, porque uma pessoa desenvolve uma licenciatura e um mestrado toda a estudar uma técnica, e depois, isto aconteceu, por exemplo, quando estava em Inglaterra, na Universidade de Cambridge, há uma circunstância que eu acho bastante útil, uma situação que é, eu estava na Faculdade de Economia, mas os residentes em Cambridge não são membros só da Faculdade de Economia, têm que também fazer parte de uma coisa que se chama o College. E o college é uma coisa que é, por natureza, interdisciplinar. Portanto, eu estou na Faculdade de Economia só com economistas e depois, quando estou no college, tenho que estar com pessoas da física, da biologia, da sociologia, dos estudos latino-americanos, do que for. E eu, quando ia à Faculdade de Economia, só fazíamos modelos. Depois, quando ia falar com os outros colegas, os da física diziam, eu não percebo, isso é a mesma coisa que eu estou a fazer no meu laboratório, não sei como é que tu pensas que consegues fazer isso sem fechar as pessoas no laboratório. E uma vez estava a falar com um colega de estudos latino-americanos, e ele começa a falar de economia. E eu pensava, estudos latino-americanos, para mim isto era aquilo que eu chamava na altura as disciplinas de blá blá. Portanto, essa conversa, não há aqui modelos, não há ciência a sério. E ele começa-me a explicar aquilo, e ele começa-me a explicar o problema da dependência das economias, o papel que o FMI tinha nessas economias, como é que funcionavam as estruturas sociais, as estruturas financeiras, as estruturas institucionais, e eu começo a perceber, esta pessoa sabe muito mais de economia que eu. Porque estava a falar das estruturas, propriamente ditas. E para mim era um bocado irritante pensar que eu tinha que abandonar os modelos, porque isso significava, quer dizer, tinha as notas mais altas, a econometria, etc. Naquela área era alguma coisa. Agora vou mudar para uma área que eu não sei nada, as outras pessoas sabem todas mais que eu sobre essa área.
Só que eu penso que nessas alturas nós temos que ter alguma humildade e honestidade e perceber. Se eu de facto quero perceber as estruturas económicas, se eu identifico que outro método é mais adequado, eu tenho que mudar para esse método. Portanto, o que eu queria agora dizer, e com isso faço a apresentação, a primeira parte a maior parte da apresentação já está feita, era só para dar esta ideia, de facto. A ideia de fundo é esta: o que caracteriza a ciência é a procura de estruturas. Os métodos que nós usamos podem ser adequados ou não para essas estruturas. Um método matemático ficou identificado como um critério de cientificidade porque era aquilo que, para a nossa percepção psicológica, era o mais saliente no modo de fazer ciência, aquilo que chama mais a atenção como diferente do nosso discurso do dia-a-dia. Mas não quer dizer que seja aplicado a tudo. Aplica-se bem em sistemas fechados, funciona muito bem na astronomia e nos laboratórios, para perceber a realidade. Por vezes, aliás, com a crise económica viu-se isso. Os modelos estavam constantemente a ser recalibrados, nada funcionava, permanentemente com erros, enquanto os jornalistas que falavam um discurso comum estavam na altura a explicar muito melhor a crise do que os economistas das faculdades que usavam os modelos. Isto foi na altura, eu lembro que o meu orientador de doutoramento estava a dizer: isto é uma vergonha para a economia como ciência, porque é o senso comum ensinar a ciência, em vez de ser a ciência a ensinar o senso comum. Portanto, era de facto as pessoas que estavam a fazer o relato por palavras, olhando para as instituições, é que estavam a ser cientistas, porque eles é que estavam a olhar para as estruturas. Eles estavam com uma linguagem que era muito mais adequada para a estrutura. De qualquer maneira, isto é o tipo de apresentação que é o tipo de apresentação que eu já tinha feito uma vez, quando pediram para falar sobre este tema, e a resposta que eu tive foi uma coisa do género: mas porquê é que eu hei de acreditar em si? Quer dizer, você está-me a dar essa descrição, parece uma descrição muito pessimista. Porque é que, repare, há uma série de gente que recebe um prémio Nobel de Economia a fazer modelos matemáticos. Porque é que eu não hei de acreditar mais em quem recebe o prémio Nobel? O prémio Nobel de Economia não é propriamente um Nobel porque não foi instituído pelo Alfred Nobel. Tem a tal questão: se os físicos usam matemática, nós queremos ser cientistas, vamos usar matemática também. Se os físicos têm um prémio Nobel, o Banco da Suécia instituiu também um prémio Nobel para a Economia. Porque mas não foi instituído pelo próprio Alfred Nobel. Mas uma coisa então que eu resolvi fazer para terminar a apresentação é dizer: bom, vamos ver então o que é que as pessoas que defendem a escola neoclássica dizem em sua defesa. Eu vou começar pelo Mark Bloch, que é uma pessoa da minha área, da história de pensamento económico, mas que posicionou-se na história de pensamento económico como uma pessoa que defende a escola neoclássica, que usa estes métodos e que defende este uso de métodos matemáticos. Ele morreu agora há 2 ou 3 anos. O que é que ele acabou por dizer muito recentemente, depois em apreciação dessa defesa que ele fez? Mark Bloch diz: a economia moderna está doente. Portanto, a economia tornou-se cada vez mais um jogo intelectual jogado por si próprio e não para as consequências práticas para perceber o mundo real. E depois que converteram, portanto, a economia numa matemática social onde rigor analítico é tudo e relevância prática é nada. Bom, mas o Mark Bloch é o que eles chamam um matemático médio. Portanto, ele diz que há rigor analítico. No caso do Keynes, nem sequer haveria rigor analítico, porque isto seria uma incompreensão da própria matemática. Mas vocês podem pensar: bem, mas o Mark Bloch é apenas alguém que defende a escola neoclássica. O que é que os próprios prémios Nobel dizem sobre isso? Esta questão da matematização da economia foi muito influenciada, por exemplo, por autores como Milton Friedman. Porquê é que eu estou a falar da questão da economia agora? Porque é da economia que este método depois transmite às outras ciências sociais. E o que eu penso que é interessante ver é quais são as reações que surgem na economia, este método que agora está-se a expandir às restantes ciências sociais desta matematização do fenómeno. Portanto, o Milton Friedman, que foi um dos grandes defensores do uso dos modelos, ele foi buscar a ideia do instrumentalismo ao John Dewey, que era uma pessoa que tinha um pensamento bastante mais profundo sobre estas questões, mas o Milton Friedman, que ganhou o prémio Nobel, e põe Nobel entre aspas, que isto não é um prémio instituído pelo próprio Alfred Nobel, é um prémio que depois é uma certa colagem que há, mas o Milton Friedman, a apreciação que ele faz sobre isto, ele que sempre foi um grande defensor, ele fez esta apreciação em 99, que a economia tornou-se cada vez mais um ramo arcano da matemática em vez de lidar com problemas reais. Portanto, o prémio Nobel não diz uma coisa muito diferente daquilo que eu estive aqui a dizer. E vocês podem pensar: bem, é só um prémio Nobel. Eu, para dizer a verdade, eu tenho uma lista. Eu podia ter feito uma lista enorme. Ontem à tarde, estava a pensar até aumentar um bocadinho a lista, mas depois acabei por arranjar outras coisas mais interessantes que fazer do que acrescentar citações e resolvi, de qualquer maneira, até foi bom que isso tivesse acontecido, porque, para dizer a verdade, eu acho que a lista, como está, já está grande demais. Portanto, a lista, eu vou só passar aqui alguns slides só para não parecer que é apenas um que diz isto. Outro Nobel da Economia, este de 1991, Ronald Coase, diz: a economia tal como existe é um sistema teórico que flutua no ar e tem pouca relação com o que acontece no mundo real. Portanto, já são 2.
prémios Nobel a dizer a mesma coisa. Se a gente for a mais um, Vassily Leontiev, que é dos modelos Input-Output, Prémio Nobel de Economia de 1973. Página a seguir a página, os jornais e os profissionais de economia estão cheios de fórmulas matemáticas. E os teorizadores da economia produzem imensos modelos matemáticos para explorar em grande detalhe as propriedades formais desses modelos. Os econometristas tentam encaixar funções sempre nas mesmas séries de dados, mas o Leontiev acha que uma contabilidade nacional era tudo o que era preciso em termos de matematização da economia. Não acaba por aqui. O Robert Solow, Prémio Nobel de Economia em 1987, conhecido pelo modelo de Solow, que é um dos modelos mais usados pela escola neoclássica no crescimento, diz: hoje em dia, se perguntarem a um economista ortodoxo qualquer questão sobre qualquer aspecto da vida económica, a resposta é: suponho que eu vou fazer este modelo. E vamos ver o que acontece. E depois diz: a economia moderna consiste em pouco mais que exemplos deste género. Vamos supor que isto acontece. Supor o quê? Supor que temos um sistema fechado para a matemática poder funcionar. A questão é que o sistema fechado, se não existe, a nossa suposição não ajuda a explicar as coisas. Por causa disso, o Stiglitz, que é o Prémio Nobel de Economia 2001, diz: a economia, tal como ensinada nas principais escolas americanas, testemunha um triunfo da ideologia sobre a ciência. Portanto, não se está a fazer verdadeiramente ciência, porque não se está a procurar, de facto, as tais estruturas que ele próprio conheceu por dentro quando foi economista-chefe do Banco Mundial. E depois demitiu-se quando viu o que é que se passava lá dentro. Demitiu-se e escreveu um livro contra o Banco Mundial e o FMI. Depois de ter visto o que é que se passava dentro dessas instituições e ter percebido essas estruturas. Amartya Sen, um dos poucos prémios Nobel da Economia que realmente tem uma compreensão da economia, ganhou também pelos modelos matemáticos que fez, escreve esta frase sempre com a sua subtileza e humor habitual, que é: o Amartya Sen é uma pessoa que se preocupa muito com os problemas da pobreza, da desigualdade, da distribuição do rendimento e com os países em vias de desenvolvimento. Portanto, ele acha que os países subdesenvolvidos são, de facto, o problema fundamental do planeta com o qual nós devíamos preocupar. Ele diz: bem, os economistas do desenvolvimento dizem que a economia neoclássica não se aplicou muito bem aos países subdesenvolvidos. Portanto, a escola neoclássica é uma coisa que se costuma dizer que se aplica bem aos países desenvolvidos, mas quando vamos a explicar o problema dos países desenvolvidos já não se aplica tão bem, pensa-se. E o que ele diz é: não, isto nunca devia ter causado admiração, porque a verdade é que a escola neoclássica de economia nunca se aplicou bem a nada. Que é a tal frase ali: this need not have caused great astonishment. Portanto, isto não devia ter criado uma grande admiração, porque a verdade é que isto nunca se aplicou a nada. Portanto, é também outro crítico. E eu podia ter uma lista infindável de prémios Nobel, que acabei por não aumentar ontem, infelizmente, senão vocês iam ficar aqui a ouvir uma lista enorme, já estão a ver. Mas vou finalizar com o Friedrich Hayek, um autor muito controverso em muitos aspectos, mas aqui não estamos a falar da política dele, estamos a falar de outra coisa. E, curiosamente, vai ser o Hayek que vai fazer aquilo que é a apreciação mais profunda destes prémios Nobel todos, que é: ele vai dizer: o problema fundamental do estudo da economia, que é o tal estudo das estruturas da produção de conhecimento, na opinião dele, acabou por ser escurecido, obscurecido, em vez de iluminado pelos refinamentos da teoria económica, particularmente pelos usos que são feitos da matemática. E o que é que ele diz? Este erro, esta misconception, como ele diz, vem devido a uma transferência errónea para os fenómenos sociais dos hábitos de pensamento que nós desenvolvemos quando estávamos a lidar com os fenómenos naturais. Que é a tal questão que estava a dizer: nós vamos olhar para os fenómenos naturais, desenvolvemos alguns hábitos de pensamento. Qual é o hábito de pensamento? É como isto funciona sempre através do modelo, quando na realidade essa transferência faz com que nós obscureçamos em vez de eliminar o problema. Vou repetir mais uma vez: não há aqui crítica nenhuma à matemática em si. Dizer que este tipo de abordagem é uma crítica da matemática é como a pessoa que diz que quem diz que o violino não deve ser batido na bateria é um crítico do violino. Provavelmente é a única pessoa que gosta do violino ali. Portanto, isto tem a ver apenas com a questão fundamental. Se nós queremos fazer ciência, temos que encontrar estruturas, estudar as estruturas sociais. E é muito mais... Se a matemática nos ajudar, ótimo. Mas quando a matemática não ajuda, é muito mais científico, por exemplo, estudar os mecanismos de coordenação administrativa das grandes empresas, qual é a estratégia das grandes empresas, como é que funcionam os mecanismos institucionais. Isso pode parecer que é só conversa, às vezes quase política ou de senso comum, mas se isso ajuda-nos a perceber melhor as estruturas do mundo social, isso é mais científico do que fazer um modelo que não se encaixa num sistema aberto, se nós acreditarmos que a ciência é procurar as estruturas e não aplicar um modelo que foi desenvolvido por um matemático pensando numa coisa completamente diferente. Portanto, essa é que é a questão. E o que nós assistimos hoje em dia é mais do que isso. Nós temos uma matematização não apenas das práticas científicas, mas também temos uma matematização da avaliação da ciência. Isto é, reparem, quando eu estou a usar um modelo matemático,
há uma grande vantagem, conforto mental, que é, eu já não tenho que pensar, porque a matemática pensa por mim. Se eu estou a deduzir, a partir de uma função qualquer, eu chego aos meus resultados. Aliás, há muita gente que diz, mas a matemática é tão útil porque ajuda-me a pensar. Eu costumo responder, a matemática não é útil porque te ajuda a pensar, a matemática está-te a ser útil porque está a pensar por ti. E está a pensar por ti porque estás a seguir deduções do modelo que outra pessoa concebeu para outra realidade sobre a qual essa pessoa de facto estava a pensar. Quando o Newton inventou o cálculo diferencial, ele estava a pensar sobre a realidade física. Quando nós calculamos derivadas automaticamente, o Newton está a pensar por nós. Estamos a assumir que as variações são infinitamente pequenas para que depois os produtos das derivadas cruzadas se anulem, que é uma coisa que não acontecia, que não acontece em economia ou gestão ou nas ciências sociais, que não estamos muitas vezes a estudar grandezas infinitesimais. Portanto, por vezes nós pensamos, mas quando nós usamos o modelo, de facto isso é muito confortável, porque é só fazer a dedução e já está tudo feito. E a pessoa diz, mas o modelo ajuda-me a pensar. Não, o modelo pensa por ti, é uma coisa diferente. E faz-nos perder o pensamento crítico. Não quero também falar sobre muita questão da posição técnica e pensamento crítico, isso também vai haver uma apresentação da Joana e da Ana sobre isso, amanhã. Portanto, mas a questão, tal como a estratégia, também não falei muito, que é a apresentação amanhã da Jéssica e da Ana, mas o que vai acontecer aqui, de facto, é que a matemática, a verdadeira matemática para o Keynes era a matemática em que nós pensamos sobre a realidade e a realidade ajuda-nos a desenvolver a matemática. Por isso é que o Newton inventa uma coisa nova, o cálculo diferencial. Se ele tivesse apenas a aplicar modelos matemáticos pré-existentes, ele não inventava nada de novo na matemática. Por isso é que o Gauss inventa a regressão. O Gauss inventa a regressão porque está a olhar para os planetas e vê que aquilo ajuda. Se ele tivesse apenas a aplicar regressões ou outra coisa pré-concebida, ele não inventava uma coisa nova. E, portanto, o grande problema que há no uso da matemática é que, se não for feita com vista às estruturas, com vista a ter esse pensamento sobre a realidade, a matemática acaba por pensar por nós. E hoje em dia nós temos isso não só na prática científica, mas também na avaliação da ciência. Porque hoje em dia os artigos são avaliados em função do chamado impact factor, que é uma métrica quantitativa. O que é que isso significa? Se uma pessoa publicar num jornal que tem impact factor alto, a pessoa é um gênio. Se publicar num jornal que tem um impact factor baixo, não é um gênio. E a questão é como a gente já consegue dizer se a pessoa é um gênio ou não em função do impact factor, já nem sequer temos que ler o que a pessoa escreve. É o que acaba por acontecer na prática. O que é uma maneira... Não, pelo menos nas universidades inglesas e americanas, muitos dos júris de concurso é em função do impact factor. Veja quantos jornais de impact factor é que ele publicou. O que é que ele escreveu, às vezes não interessa tanto. E por causa disso, o que acaba por acontecer é que, de facto, a avaliação, nós já não lemos as coisas que os nossos colegas escrevem. Para já porque publica-se muita coisa. O impact factor é uma maneira de processar essa informação toda. Se há um computador que processa a informação toda automaticamente, hierarquiza e faz os rankings tudo automaticamente, nós não temos que fazer. E para a quantidade de coisas que se produz, realmente não é preciso fazer. Mas o que acaba por acontecer é que acaba-se apenas por fazer um jogo académico e não uma prática académica. Porque estamos apenas a aplicar modelos que sabemos que não se aplicam às coisas. Qualquer pessoa que trabalhe nesta área já ouviu muita gente dizer: tortura os dados o tempo que for suficiente, isto tem que dar certo, isto tem que bater certo, é preciso mudar, tira o Japão dos dados, que o Japão estraga os dados, tira Singapura dos dados, como agora num estudo sobre a austeridade, em que os professores da Universidade de Harvard tiraram elementos da amostra, porque não faziam bater certo com os dados, e depois o aluno de doutoramento é que descobriu isso. Já agora a correção do aluno de doutoramento nunca foi aceita em nenhuma das revistas com mais impact factor. Foi aceito no Cambridge Journal of Economics, que a professora Rosina estava a falar, o que faz ver, na minha opinião, quais são os jornais com critérios editoriais verdadeiramente relevantes. Eu, por acaso, uma vez falei com o editor do Cambridge Journal of Economics, porque o Cambridge Journal tinha um impact factor de 1.5 e baixou para 0.9. Ele disse: não ficaste aborrecido de ter baixado de 1.5 para 0.9? E ele causou muita polémica na reunião de editores, que ele disse: não, quanto mais baixo o impact factor, mais feliz eu fico. E eu, mas porquê? E os outros editores ficaram muito zangados. Ele disse: porque quanto aumenta o impact factor, começamos a receber muitos daqueles artigos que é só o jogo académico, só as práticas dos modelos. Quando o impact factor baixo, mandam artigos para cá quem realmente está a fazer coisas interessantes. E, portanto, eu tenho menos trabalho de estar a arranjar referees, etc. Portanto, ele diz: quanto mais baixo o impact factor do jornal, mais feliz ele fica. Porque menos começa a receber artigos que só estejam lá pelo jogo académico, que fazem uma procura na net, quem é que tem impact factor alto vai para aqui. Quando o próprio artigo também é apenas um procedimento automático e mecânico de encaixar um modelo ou uns dados, sem ter qualquer preocupação se o modelo era adequado ou se explica alguma coisa. Portanto, é isso que acaba por acontecer. Nós temos uma matematização não apenas das práticas científicas, mas também do método de avaliar as práticas científicas. Isto começou na economia nos anos 40, 50 do século passado, do século XX, e expandiu-se às restantes ciências sociais no chamado imperialismo económico. E o que isso faz é que nós tínhamos perdido de vista, de facto,
os discursos que são mais adequados para perceber a realidade social. Hoje em dia, outras áreas como a filosofia, a história, quando não está colonizada por isto, ou a geografia, ou as áreas que estão menos colonizadas por isto são aquelas que acabam por ter discursos mais adequados para perceber essa realidade social. Porque o que acontece é que nós estamos num paradigma em que aquilo que é central ao paradigma é a matemática e que se torna um obstáculo epistemológico para quem quiser fazer análises diferentes. Mas também não quero falar muito sobre paradigmas e obstáculos epistemológicos, isso é o tema da Melania também, para a apresentação dela. Já entrei pelo tema dos meus alunos quase todos, da estratégia, da questão do pensamento crítico e agora dos paradigmas, portanto não vou dizer muito sobre isso, para que isso será melhor dito por eles. Mas o que eu queria apenas chamar a atenção é que, de facto, e reparem, quem segue esta carreira, quem faz de facto este jogo, por assim dizer, e eu já ouvi pessoas muito inteligentes a dizer: eu faço isto apenas pelo jogo académico, porque eu quero ganhar o Prémio Nobel e ficar bem instituído. Mas depois de ganhar o Prémio Nobel dizem as coisas que a gente viu há bocadinho. Portanto, fazem uma reflexão e eles próprios admitem: isto foi só um jogo. Portanto, quando isto é assim, é porque nós estamos... E eu, como sou de História de Pensamento Económico, eu passo o meu tempo a ler textos de todas as épocas. E eu, quando comparo os textos que escrevo hoje em dia com os textos que escrevi há 50 anos atrás, eu penso que, em média, nós estamos numa qualidade de textos deprimente. A qualidade do trabalho académico atual nestas áreas é deprimente por comparação com o trabalho há 50 anos. É um trabalho, aliás, profundamente medíocre, em que esta matematização, que é feita não por aqueles que mais gostam de matemática, mas por aqueles que menos percebem o modelo. Aliás, nós só podemos ficar fascinados por uma coisa que desconhecemos. E grande parte do fascínio que há com modelos matemáticos, cada vez mais me convence que é o que eu chamo o fascínio pelo desconhecido. Porque as pessoas que realmente percebem os modelos são as primeiras a pô-los em causa quando eles não se aplicam. Só quem não o percebe a fundo é que o quer aplicar a tudo e mais alguma coisa. Porque já teve muito trabalho a aprendê-lo e agora tem que se usar. E, portanto, essa matematização é uma cortina que esconde, é uma cortina para a mediocridade, para esconder a mediocridade de quem não tem a capacidade de dizer nada em palavras, porque a realidade é que não tem nada para dizer. E é isso que a matemática não pode ser. A matemática tem que ser usada quando for útil e quando os modelos forem apropriados, como são certamente em muitos casos. Porque sei que, e o que eu terminaria dizendo é: as ciências sociais podem ser uma ciência como as ciências naturais? Podem. Mas para isso tem que fazer aquilo que realmente é útil e relevante nas ciências naturais. E aquilo que é útil e relevante nas ciências naturais é a sua capacidade de descobrir as estruturas que causam os eventos que nós percepcionamos, as estruturas que estão por detrás daquilo que é observado e que nem sempre são percepcionadas. Mas para isso tem que olhar menos para a superficialidade, que é o modelo matemático, e mais para a profundidade, que é a estrutura que esse modelo procura descortinar. E perceber que tem que usar os métodos que forem mais adequados para chegar lá. Pode usar a matemática quando ela for adequada, porque o que acaba por acontecer é que, em sistema aberto, os modelos matemáticos que são úteis não são modelos muito complicados. São contabilidade, estatística descritiva, coisas desse género. E depois o economista e o cientista social ficam um bocado... O meu modelo não é tão complicado como o da física. Então, se calhar, não sou tão cientista como o físico. Então vou arranjar um modelo complicado que é para ser tão cientista como o físico. E ao usar um modelo complicado, afasta-se da realidade. E afasta-se das estruturas sociais, quando perceberia muito mais se fosse tentar perceber os mecanismos institucionais que regem as sociedades humanas por palavras do que estar... com o modelo. Portanto, a conclusão que eu queria chegar, e com isso vou terminar, este é o último slide, podem estar descansados com essa parte, portanto é que as ciências sociais podem de facto ser uma ciência no mesmo sentido que as ciências naturais, se fizerem a mesma coisa, que é ir procurar estudar as estruturas da sociedade. Mas para fazer isso, têm que perceber que num contexto de sistema aberto não podem usar os métodos que se aplicam aos sistemas fechados da mesma maneira. E não podem usar isso apenas como uma cortina para parecer que são científicos. Porque ao usar essa cortina estão a deixar de ser científicos. Porque se a ciência é procurar as estruturas, se eu vou usar um método que obscurece a minha procura dessas estruturas, eu estou a ser menos científico. Mas outra conclusão que nós tiramos daqui também é que se aquilo que caracteriza a ciência é a procura dessas estruturas, e se as estruturas sociais são as mesmas para as várias áreas, quer dizer, o ser humano, a economia estuda o ser humano, a sociologia também estuda o ser humano, a antropologia estuda o ser humano, a história estuda o ser humano, a psicologia estuda o ser humano. Se todas essas ciências estudam o ser humano, provavelmente a conclusão que nós chegamos é que não há várias ciências sociais. Isto é uma coisa que eu deixo como interrogação para pensar. Também estou a pensar sobre isto, ainda não cheguei a grandes conclusões, mas
Se aquilo que caracteriza a ciência é a procura de estruturas, e a estrutura no caso das ciências sociais é sempre a mesma, é o ser humano e as suas instituições da sua vida, então se calhar não existe várias ciências sociais, existe uma ciência social com várias ramificações da economia, sociologia, antropologia, psicologia, história e geografia. Portanto, ou seja, a economia, a sociologia, a psicologia, estas áreas das ciências sociais, a relação entre elas é um pouco mais como a relação entre a química orgânica, a química inorgânica, a química ambiental. São mais ramificações dentro da mesma ciência do que propriamente ciências estanques. E se calhar é daí que vem a nossa necessidade de interdisciplinaridade que falamos tantas vezes. É porque estamos todos a estudar o mesmo objeto. Mesmo nas áreas, por exemplo, entre quem estuda química e biologia, por vezes sente necessidade de articular o conhecimento das células com as moléculas e aparece a bioquímica. Portanto, também fala-se em físico-química ou química-física como uma área dentro da química-física sendo uma área dentro da química. Portanto, quando estão vários cientistas a estudar a mesma estrutura, se calhar eles têm coisas para dizer uns aos outros. Mas o que se tem assistido atualmente não é uma interdisciplinaridade no sentido de procurar perceber de várias perspectivas a estrutura. É a interdisciplinaridade no sentido de aplicar este método da ciência que nasce na economia, este método matemático a todas as ciências. Essa é que é a interdisciplinaridade que tem havido. E digo, uma última vez, e com isto acabo mesmo, que é, eu não tenho nada contra a matemática, sempre foi a minha área preferida. Mas eu, de facto, a experiência que eu cheguei é que aqueles que mais gostam de matemática e mais percebem os fundamentos são aqueles que mais depressa percebem que há áreas em que isto se aplica muito bem, nesse caso vamos trabalhar com físicos sobre elas, e há áreas em que isto de facto obscurece o problema. E de facto, num sistema aberto como a realidade social, temos que voltar um bocadinho às questões da própria filosofia, que é a área que põe em causa, na filosofia que se põe em causa estas questões de qual é o método adequado da ciência, e perceber que para estudar a realidade social, por vezes não basta apenas os números. A qualidade da matemática traduz pela qualidade das palavras que essa matemática consegue gerar. Se a matemática gera muitas palavras, ótimo. Sem o modelo eu não tenho nada para dizer, é porque o modelo está a me impedir de chegar à realidade. E, portanto, eu queria apenas chamar a atenção. Eu penso, de facto, que nós estamos num período a minha avaliação enquanto pessoa que trabalha na história é que nós estamos num período de decadência académica profunda, e a causa da decadência académica profunda é porque, de facto, nós não nos preocupamos em ter um pensamento crítico sobre as estruturas que causam a realidade. Eu estou a falar das ciências sociais, naturalmente, e preocupamos apenas com a questão das aparências para parecer científicos, e ao fazer isso deixamos de ser científicos. Muito obrigado. Se calhar vamos sentar agora. Obrigada. Pronto, muito obrigada, professor Nuno Martins, por esta profunda reflexão da matemática aplicada às ciências sociais, ou à ciência social, como passaremos a pensar, pelo menos a considerar a partir de agora. E vamos ter 8 a 10 minutos de espaço para perguntas. Eu tenho aqui algumas, mas preferia que começassem. Bom dia, eu sou Andréa Fetzner, sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Queria agradecer à organização do FIPED por propor a conferência e agradecer a você, Nuno, as suas colocações. Eu tenho 2 questões. A segunda não imaginei que poderia fazer aqui no FIPED hoje, pela natureza do evento. Mas a primeira é em relação à busca das estruturas como um objetivo das ciências de uma forma geral. Eu, particularmente, estudo aprendizagem e sou professora, né? Trabalho com formação de professores,
E vejo naquilo que eu investigo, nas minhas preocupações, a singularidade do processo de aprendizagem, né? Então, embora tenhamos muitas produções que falam das estruturas de aprendizagem, a singularidade é sempre uma questão presente, né, nesse campo de conhecimento. E complementando, tentando formular essa primeira pergunta, quando a gente lê as pesquisas sobre o universo hoje, né, e sobre, ao mesmo tempo, sobre os átomos, sobre as células, então, tanto as pesquisas que se dirigem ao universo, quanto as pesquisas que nos estudam internamente, a minha sensação é de que há um infinito, né, de novas descobertas, de novas formas de perceber, tanto o universo quanto o funcionamento humano na sua base biológica, né. E aí a minha tentativa de formulação da primeira pergunta é um pouco isto. O espaço da singularidade nessa busca das estruturas, né? E a segunda, que é uma brincadeira com você, porque eu assisto o Big Bang, a teoria, e gostaria de saber, ter uma vaga ideia, se possível, do que é a teoria das cordas, né, que você falou. E só com um economista português que tivesse a tua abordagem para poder fazer essa tentativa, né, de entendimento. Obrigada. Talvez pudéssemos ficar com mais uma pergunta ou duas. Francisco. Bom dia e parabéns pela excelente conferência. A minha pergunta vai ser mais rápida. Para perceber se a matemática é ou não útil para a compreensão de determinadas estruturas sociais, é necessário ter previamente estudado a matemática em profundidade. Só um bom matemático, um excelente matemático consegue perceber isso, ou estamos já a pressupor que os sistemas sociais são tão abertos que, à partida, não é necessário percorrer esse caminho, não é? Primeiro conhecer a matemática em profundidade para então perceber que ela não se aplica ao estudo de determinadas estruturas sociais. Eu vou começar pela segunda pergunta, porque tomei notas da primeira e não me vou esquecer, enquanto a segunda não tomei notas, então é melhor responder antes que me passe. Mas eu penso que para estudar a realidade social, nos casos em que temos sistemas abertos, não é preciso conhecer a matemática em profundidade, não é? Porque o que eu estou a dizer é que ela de facto até pode nos ajudar. Agora, para perceber em que condições é que a matemática é útil e não é útil, para isso é preciso conhecer a matemática em profundidade. Penso eu, é preciso conhecer, para perceber em que condições é que se aplica ou não, é preciso perceber como é que ela surge com os gregos, como é que existia a separação entre geometria e aritmética, como é que o Descartes depois mistura tudo nos eixos cartesianos, o facto de isso dar uma ilusão de certeza na matemática, quando na realidade essa certeza não existe, e portanto, eu penso que a resposta breve é essa. Para estudar a realidade social, se eu acabei de dizer que há muitos casos que são sistemas abertos que ela só nos desajuda, eu diria não é preciso de facto perceber. Uma pessoa, grandes historiadores, grandes geógrafos, grandes sociólogos, o Durkheim, aliás, os grandes economistas do século XVIII não usavam matemática e percebiam muito mais de economia que os prémios Nobel todos que eu citei, provavelmente. Portanto, talvez exceção ao Amartya Sen. Mas, portanto, essa seria a resposta. Para estudar a realidade social em sistema aberto, não, mas para perceber quando é que a matemática é útil ou não, eu penso que sim. Aliás, eu não criticaria tanto uma área se não fosse uma área que estudasse com algum pormenor, que acho que não seria responsável da minha parte. Quanto à outra questão, eu vou começar pela teoria das cordas. A primeira coisa que eu digo é que sobre a teoria das cordas, eu vou responder, mas depois, para saber a sério, falo ali com o professor Félix Rodrigues. Mas no caso, basicamente, isto tudo se resume a uma coisa que já vem desde o Demócrito e o Platão e o Aristóteles, que é se o mundo é feito de partículas, átomos e vazio, ou se há alguma interligação. E no caso das cordas, basicamente, ou seja, mesmo aquilo que nós chamamos de partículas são apenas uma vibração constante e estável daquilo que se chama uma corda, para dizer, apenas para fugir à questão da partícula, porque às vezes havia comportamentos delas à distância que a gente não percebia porque é que elas tinham esse comportamento à distância. Afinal, é que estavam unidas por alguma coisa que se chamou uma corda. Mas há muitas teorias que há 11 dimensões na realidade, como a teoria M, depois outras variantes. Há muitas variantes dessas teorias. De qualquer maneira, nessa série Teoria do Big Bang, se vir aquela personagem
Se vir aquela personagem, o Sheldon, ele só acha que aquilo que for físico, quando ele fala de história, ele até às vezes diz outro personagem, o Leonard, tu vais fazer história porque tu não és bom o suficiente para a física. Quanto à questão da singularidade, eu aqui usei o termo estruturas, mas quando eu digo estruturas estou a falar da mesma coisa que o Platão e Aristóteles chamavam de formas, ao fim e ao cabo. Um termo mais geral. O que se passa é que na linguagem do século XX, com o estruturalismo, gerou-se essa ideia da estrutura. Mas a singularidade não pode ser esquecida. E a singularidade aparece porque, por vezes, há várias estruturas que se combinam e, ao combinarem-se, produzem um evento único, que só resulta dessa combinação de várias estruturas. E, portanto, quando eu falo em estruturas, eu estou a falar de uma abstração de coisas gerais, mas cada evento, por vezes, é coproduzido por mais que uma estrutura. E a singularidade aparece quando há uma coprodução por várias estruturas de uma coisa que não era previsível só com uma delas isoladamente. Portanto, eu concordo plenamente que não vamos agora dizer que o ser humano é completamente moldado por uma estrutura. Ele é moldado por muitas estruturas familiares, institucionais, da sua vida, do dia-a-dia, e isso produz um ser único. E que também, por vezes, é esquecido quando o modelo presume que os seres humanos são todos iguais, o agente representativo, que segue a mesma função de utilidade, etc. Portanto, cada ser é um ser único, obviamente, coproduzido por várias estruturas. Teríamos tempo para mais uma questão. Não, mas eu queria dar espaço às questões. A minha questão é um bocadinho mais banal. É assim, este paradigma está profundamente enraizado. O que eu queria saber é se existe coisas a florescerem que nós não damos por elas e que eventualmente substituirão, ou se ainda vamos estar empeçados muito tempo com esta maneira de pensar. Pronto, isso é tópico que será melhor respondido depois da Melania fazer a sua apresentação, mas basicamente o paradigma está de facto muito enraizado e eu não vejo de facto, reparem, depois de haver uma crise económica em que se descobriu que todos os modelos não estavam de facto a prever nada e nada mudou, eu não sei o que é preciso mais para mudar. Portanto, eu de facto não tenho esperança numa mudança. Eu penso que existem muitas escolas extraordinariamente interessantes de pensamento económico, mas os principais, mesmo a Universidade de Cambridge, onde eu tive, que era uma espécie de bastião deste pensamento alternativo, a partir de 2003 deixou de ser porque foi suprimida a área de História de Pensamento Económico, a área da História Económica transformou-se, atualmente chama-se História Económica Quantitativa, portanto é só modelos também, e de facto, o que acontece é que quem está estabelecido como professor catedrático e fez a sua carreira toda com modelos e tem pouco para dizer noutra linguagem, não vai querer mudar a linguagem porque aí está-se a colocar à mercê de perder o seu estatuto. Portanto, eu penso que existe de facto esse jogo de poder na academia e eu não vejo as coisas perto de mudar. Mas não penso que isso é a razão para nós ficarmos um pouco deprimidos no que diz, porque essas políticas económicas afetam de facto a nossa vida. Agora, do ponto de vista do trabalho do académico, não é motivo, porque existem comunidades que fazem pensamento alternativo e nós podemos simplesmente seguir essas comunidades e tentar aprender com elas e tentar, por esse modo, desenvolver a nossa ciência. Naturalmente não vai ter grande influência depois na formulação de políticas, porque não é tão ouvida. Do ponto de vista do académico, não é deprimente, porque, a não ser alguém que seja muito preocupado em ser muito famoso ou coisas do género e tenha essas ambições, pode ficar mais deprimido, mas quem estuda ciência pelo gosto da ciência não está preocupado se é conhecido, se não é conhecido, se é uma universidade com prestígio ou essas coisas assim, vai procurar, porque não está preocupado se está em Harvard ou se não está em Harvard. Quem não tem essas preocupações faz a ciência com o mesmo gosto e tem de facto muitas comunidades em que pode estudar e aprender. Agora, o planeta continuará a ser regido usando modelos que não são os mais adequados para perceber os problemas económicos e sociais que nós enfrentamos, mas essa é a minha convicção. Eu posso estar errado, e aqueles prémios Nobel também podem todos estar errados, mas estes prémios Nobel dão logo... Isto é tudo uma questão de autoridade académica, em última análise. Por isso é que eu também ponho os prémios Nobel, que é porque as pessoas dizem, mas porquê é que eu hei de acreditar em ti? Mas eles todos, quando ganham o prémio, acabam por admitir a mesma coisa, para não ficarem depois para a posteridade como alguém que estava a fazer apenas um jogo. E, portanto, eu penso que se esta crise não foi suficiente para gerar um movimento na sociedade no sentido dessa mudança, eu não acredito que a mudança vá acontecer tão cedo. Portanto, mas existem comunidades em que se pode aprender. É deprimente só do ponto de vista da política económica, mas não do ponto de vista da possibilidade de progredir como cientista. Com menos meios, menos financiamentos, menos universidades, tendo que dar por vezes cadeiras que não são as mais que gosta mais de dar, mas existem meios de fazer as coisas. Mais uma pergunta, eu peço que seja tanto a pergunta como a resposta muito breve. Doutor Nuno, eu vou tentar ser muito breve. Portanto, e gostava de partilhar o que a sua comunicação me fez refletir.
falou-se em estruturas, falou-se em mudança, no fundo, de paradigma, mas eu estava a pensar que não só, talvez, o estudo das estruturas, mas também criar, não uma dicotomia entre as ciências, mas uma dialética pudesse contribuir não para as ciências em si, mas para a ciência. Não sei se me fiz explicar bem. Muito obrigado pela tua apresentação, Nuno, gostei imenso, mas fica-me uma dúvida e, portanto, essa dúvida tem a ver com a capacidade de previsão do que vai acontecer do ponto de vista da economia, e só quero perguntar se sou ou não sou um bom economista fazendo o seguinte raciocínio: o desemprego é cruel e vai-se manter cruel nos próximos anos. Ou seja, eu estou a fazer uma projeção por palavras de uma coisa que não sei exatamente o que é que ela quer dizer, porque o classifico a atualidade como cruel e o futuro como cruel. Isto tem algum sentido somente em termos de economia? Eu respondo primeiro ao Félix, faz todo o sentido, o desemprego é cruel e vai continuar a existir e a ser cruel. E isso é muito mais preciso do que eu dizer que é 15% e que daqui a um ano vai ser 17%, que depois vou falhar sempre a previsão. Portanto, é muito mais informativo. O professor Amartya Sen tem uma frase que eu não gosto de usar, mas ele diz: mais vale estar vagamente certo do que precisamente errado. O que ele quer dizer com isso é que se o sistema é aberto, eu também tenho que ter uma linguagem que consiga traduzir essa realidade aberta, e é mais honesto dizer que o desemprego é cruel do que ter a pretensão que eu sou um cientista que vai prever exatamente o que é no sistema aberto. Isso tem a ver com a questão da Melania e da dialética. Quando o Hegel começa a falar de dialética, a questão do Hegel é que o mundo está todo interligado. Mas o mundo está todo interligado, mas a minha capacidade cognitiva só permite olhar para uma parte do mundo. Quer dizer, quando eu olho para essa parte do mundo, eu estou a abstrair de muitas coisas que estão fora e que estão a influenciar aquela coisa. Por isso é que eu tenho sempre uma tese, existindo uma antítese, que vai ter que levar a uma revisão desse conhecimento. Portanto, a questão do sistema aberto é exatamente o que conduz ao sistema do Hegel, e é por causa disso que o Bertrand Russell rejeita o Hegel, porque ele vai dizer que então eu nunca consigo ter conhecimento preciso e eu quero um conhecimento preciso. Porque o Russell era um matemático que queria conhecimento preciso. Não era como o Newton, de facto. Agora, portanto, a dialética tem exatamente a ver com isto. Agora, quando diz dialética, também pode estar dizendo outro sentido, que é como é que a matemática comunica com as outras áreas. Eu não tenho nada contra isso. O que acontece é que neste momento isso não está a acontecer. Mas não está a acontecer porque, se o critério de cientificidade é ser matemático, não há espaço nenhum para diálogo. Ou tem um modelo ou o artigo não é publicado. Portanto, certamente isso que a Alemanha está a dizer é exatamente o que é preciso. Mas é exatamente o que não está a acontecer. O que acontece é que há quem publique em jornais que são críticos disto e há quem publique nos outros. Não há, de facto, diálogo entre eles. Porque tanto da parte de quem faz este tipo de modelo diz: eu não quero saber dos outros, são pessoas que não fazem ciência a sério, e os outros também dizem: eles só fazem modelos e não querem dialogar comigo, eu também não quero dialogar com eles. Portanto, a dialética de facto não existe, mas a dialética é o que está por trás disto, não só em termos epistemológicos da comunicação, como também em termos ontológicos, porque a dialética já vem muito anterior ao Hegel, mas quando o Hegel fala da dialética, e nos termos em que nós usamos hoje em dia, é precisamente por isso, como está tudo interligado, eu estou sempre a estudar só um fragmento da realidade e o conhecimento é sempre incerto, por isso é que eu preciso de dialética. Eu tenho mesmo que agradecer a todos, muito obrigada, foi interessantíssimo. Temos agora a oportunidade de tomar alguma coisa no andar de cima, portanto saindo pela porta superior do anfiteatro, e encontramos-nos aqui dentro de 15 minutos. Muito obrigada.